Então, hoje a gente continua com o capítulo 8, conservação da energia mecânica. Os objetivos dessa sessão, né, seria definir quais os objetos que fazem parte de um sistema e saber que a energia mecânica desse sistema seria a soma de todas as energias potencial e cinética desses objetos. E depois que num sistema isolado, se apenas forças conservativas estiverem atuantes, a gente pode relacionar, né, a lei de conservação da energia mecânica, que vai demonstrar como que a energia cinética e a energia potencial elas vão trocando energia dependendo da posição e movimento dos corpos. Então a gente começa com a própria definição da energia mecânica de um sistema, que seria a soma da energia cinética mais a soma da energia potencial, podendo ser elástica, gravitacional, aquelas que a gente viu. E se a gente tiver que o trabalho foi feito por forças conservativas, significa que não vai ter variação da energia mecânica. Se a gente não tem variação da energia mecânica, né, significa que a variação da energia cinética tem que ser igual a menos a variação da energia potencial. Só brincando com essa equação, né? Aqui seria energia mecânica final menos inicial igual a zero. Aqui final menos inicial, chegaríamos nessa equação. Então, acaba correlacionando que a energia cinética e potencial num certo instante tem que ser, né, a soma delas igual no instante posterior. Né? Então, no sistema isolado, que a gente tem apenas forças conservativas, pode-se variar a energia cinética e a potencial, mas a soma das duas, que é a energia mecânica, não pode variar. Então, um exemplo que a gente tem, por exemplo, né, seria se você tem um corpo aqui que está, né, no alto desse sistema, né, passando por uma roldana, então praticamente aqui, devido à distância que ele tem da Terra, ele só tem energia potencial acumulada, né, MGH, que a gente viu lá. No momento que é cortada essa corda, a gente tem uma transformação dessa energia potencial em energia cinética, né? Então as duas estão variando. E com isso, né, quando ele chegasse ao chão, nós teríamos somente a energia cinética, que seria com esse movimento ainda, né, momentos antes dele encontrar aqui. Nesse caso específico, que ele está colidindo com alguma coisa e gera barulho, gera calor, já não teria conservação dessa energia, tá? Então isso aqui é mais para ilustrar a transformação de energia, que é que eu vou mostrar também naquela pista de state, né? Então a gente sempre pode igualar a soma da energia cinética com a potencial em um instante, sem levar em conta movimentos intermediários, né, para calcular o trabalho dessas forças envolvidas. Então, uma aplicação é escolher U igual a zero para o ponto mais baixo do sistema, ou seja, quando está próximo do chão, ou no chão, você pode escolher até o seu U igual a zero em cima de um prédio, em cima de um local, não tem problema, porque você vai usar ele como referência para calcular essa variação, e no ponto mais alto da trajetória, essa energia potencial vai ser máxima e a cinética vai ser mínima. O mínimo pode ser zero, tá? Ainda mais se o objeto estiver parado, né? Tá aqui um objeto para cima, por exemplo, ele vai ter energia cinética máxima na hora que ele sai do chão, ou da minha mão, que eu vou considerar aqui o igual a zero, por exemplo, e aí ele vai diminuindo a energia cinética e vai aumentando a potencial com a altura. Na hora que ele chega na altura máxima, a cinética é zero, a potencial é máxima, e aí ele retorna transformando essa energia. Então, um teste daqui, né? Mostramos 4 situações na qual um bloco em repouso é deixado cair, né, em linha reta e com essas diferentes inclinações na 2 e na 3, e ainda fazendo essa trajetória de pista de skate aqui, sei lá, na trajetória 4. Né? As rampas são sem atrito, então a ideia seria ordenar a situação de acordo com a energia cinética do bloco no ponto B, quando que ela vai chegar aqui, em ordem crescente. E depois ordena as situações de acordo com a velocidade do bloco no ponto B, em ordem decrescente. Então, em ordem decrescente, vocês acham que a energia cinética... Não, decrescente é só para complicar, né?
A energia cinética, vocês acreditam que vai ser maior ou menor? E para quais casos? Por exemplo, tem uma que seria maior e qual que seria? E aí, logo depois, sobre a energia cinética, né? Já está meio que respondendo a letra B, né? Porque a letra A pergunta como que a energia cinética está no ponto B, quando esses blocos chegam no ponto B. E na B ela quer saber como que está a velocidade. A gente já sabe que a energia cinética é um reflexo, né, da velocidade ao quadrado. Então, a A e a B já se autorrespondem, né? Dá para perceber aqui. E aí, o que vocês acham? Se você solta um objeto aqui, deixa ele escorregar na rampa, ou vocês acreditam que a energia cinética vai ser a mesma para todos, diferente para todos? E se for diferente, qual que vai ser a maior? Ou a menor, né? Em ordem decrescente, tudo que é a maior primeiro. Acho que a maior vai ser a 1, aí depois vem a B, a 2, depois a 4, depois a 3. Um é 4 ainda ganhou da 3 ainda? Acho que a 3 tá mais inclinada, então. Deu acelerar Não, menos. estão paralelos, ó. Mas nesse caso aqui, eu só estou brincando com você, né? Nós vimos que o sistema é só o bloquinho, né? E não tem atrito, então não tem forças externas. Então aqui seria um sistema onde a energia se conserva. E a gente viu, para o caso da energia potencial gravitacional, que seria essa energia que a gente tem aqui em cima, né? Que ela não depende da trajetória, ela depende só do ponto inicial e do ponto final, né? Então o MGH que a gente tem nessas 4 alturas é a mesma. Então esse MGH vai ser todo transformado em energia cinética. Então, no primeiro momento, né, a energia cinética tem que ser a mesma nos 3 casos, né? Então, como não existem forças não conservativas, né, a variação da energia cinética é convertida assim a energia cinética, como a velocidade são igual nas 4 situações. Então, a resposta dos itens A e B são que as 4 situações estão empatadas. Então tem essa pegadinha, né? Se tivesse atrito, igual você respondeu, que tivesse a trajetória maior, possivelmente teria uma energia cinética menor, porque iria perder para essa força externa. Entrando então exatamente agora nisso, o trabalho realizado por uma força externa, né? O objetivo dessa parte dessa sessão, né, é determinar agora como que vai variar a energia cinética potencial do sistema se tiver uma força externa não dissipativa e a variação da energia cinética e da potencial térmica do sistema quando é submetida a uma força dissipativa. Então, a dissipativa seria, né, o atrito, né? Que seria que eleva a temperatura do corpo, né, devido à colisão na interface mesmo. Então, a gente pode aplicar a definição de trabalho no sistema, que seria a energia transferida para um sistema ou de um sistema para o meio de uma força externa que age sobre o sistema. A gente está ampliando um pouco essa definição aplicada a um sistema, porque antes a gente estava o trabalho aplicado a um corpo, né? Agora é a um sistema, né? Então a gente está falando de uma força externa que está aplicando. No caso de um sistema com mais de uma partícula, o trabalho pode mudar a energia cinética ao potencial ou outras formas de energia do sistema. No caso de sistema sem atrito, a gente viu, né, que o trabalho é igual à variação da energia mecânica, né? Nesse caso, né? Então a força usada para levantar uma bola, nesse caso daqui, né, levando a bola da superfície, transfere energia para energia cinética e energia potencial. Então veio algum trabalho externo, né? Normalmente essa bola não ia pular para cima, né? Ela estaria aqui parada na superfície. Então vem uma força externa, um trabalho externo, age nesse sistema e faz uma variação da energia cinética e potencial, ou seja, faz gerar uma variação da energia mecânica. A gente viu no slide anterior, se não tiver uma força externa, né, o sistema se conserva, esse sistema seria conservado e o trabalho seria zero. Agora, se existe uma força externa, a variação da energia mecânica vai ser igual ao trabalho dessa força externa, porque ele está ou acrescentando ou roubando energia desse sistema, né? É engraçado, achei que tivesse mais um aqui, não mostrou não? Ah não, é uma só. Desculpa. No caso no sistema com atrito, então, o aumento, né, a variação dessa energia que a gente vai chamar de térmica,
ela vai ser igual, né, nesse caso, né, tá o FK aqui, né, seria a força feita por essa energia vezes a sua distância, né? Fica aqui um pouquinho confuso, né, parecendo que esse F talvez seriam aqueles coeficientes que a gente viu, mas não, tá? Então, a variação da energia térmica de um sistema seria igual a essa força cinética, nesse caso, né? Porque senão ele não estaria parado. Então, seria a força do atrito cinético, que entra o coeficiente de atrito cinético e a distância que ele atuou. Então, agora a gente tem que o trabalho externo gerou uma variação de energia mecânica e uma variação da energia térmica, né? No outro era uma força externa que não necessariamente era o atrito, era sem atrito. É vir com uma mão, por exemplo, levantar esse corpo, né? Ou uma outra força externa. Se tiver o atrito, aí a gente acrescenta ele, né, nesse termo, junto para ter a conservação de energia. Porque a energia não se perde, né? Então, nesse caso, foi aplicada uma força externa no sistema, gerou uma variação da energia mecânica e gerou uma parte, vamos falar que essa energia mecânica se perdeu porque foi transformada em calor. Então, a energia térmica é o resultado de soldas aflitas da superfície, desculpa isso aqui, né? Resultado do atrito entre duas superfícies. Queria ter sido a tradução do livro, né? Que eu tiro os textos de lá. Então, essa força que está aplicada, ela transfere energia, né, para o sistema, enquanto que a força de atrito transfere parte da energia para a energia térmica. Então, parte da energia que está sendo transferida para o sistema, ó, do ômega, que está aqui, né, do trabalho feito por essa força, né, está sendo tirada, né, vamos falar assim, que é o do lado de cá, né, se a gente passar para cá, ela está subtraindo em energia térmica. Então, o trabalho realizado pela força aplicada é transformado em energia cinética e energia térmica, na soma dos dois. E aqui seria essa ilustração, né? Então, dá para ver aqui, igual eu falei, se passar essa energia térmica para o lado de cada equação, a gente vê que o trabalho final, uma parte dele foi perdido por produção de calor, né? Não só calor, como som também, né? Muitas vezes o atrito faz o som, a gente ouve, né? O carro derrapou, você ouve aquele grunhido. Esse grunhido é uma parte que também foi dissipado em energia sonora. Mas aqui a gente está resumindo nessa energia térmica. Então aqui a gente tem 3 experimentos para a gente discutir. Esses aqui são mais testes conceituais, tá? Em 3 experimentos, um bloco é empurrado por uma força horizontal em um piso com atrito, como na figura 8.13a. Ixi, então deve ser essa daqui que eu 8.13a. Eu acho que é essa daqui, tá? Eu poderia ter colocado ela lá. Então, tem uma força atuando, né, e alterando a velocidade desse bloco depois que ela atua durante uma certa distância. Então, é empurrado com uma força horizontal em um piso com atrito, como na figura anterior. O módulo de F da força aplicada e o efeito da força sobre a velocidade do bloco são mostrados na tabela, né? Então, a gente tem a força de 5, de 7, de 8. Ele não está falando, nesse caso, né? Se essa força está sendo... Deixa eu confirmar só se é a 8.13a, né? Eu vou ter que abrir o livro aqui. Desculpa aqui. Rapidinho. Só para confirmar qual que figura que é essa, para não chutar, porque do jeito que está aqui, ó, se tem uma força de 5 newtons que está diminuindo a velocidade do bloco, então não necessariamente ele vai estar para o mesmo lado, né? Então, abrir aqui, livros de física, física básica, mecânica, 8.13a, né? Só para confirmar aqui, gente. Desculpa aí, ó. Eu comi mosca ali, achei que ele não tava. Pera aí. Quanto? A gente tá 8.2, né? Ixi, o negócio aqui é horrível. Ah, tá. Eu pulei. É bom que vocês já veem aqui. Tá meio ruim aqui de trabalhar com esse negócio do jeito que tá aqui. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que vai facilitar mover.
Então, eu estou pulando aqui, que não está na ementa de vocês, essa seção 8.3, que vai tratar... Ó, pra você ver, não quer mostrar. Interpretação de uma curva de energia proporcional, tá? Então, a gente já pulou aqui para trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema. Então, vamos só conferir como é que é a figura 8.13A. Eu acho que é aquela mesmo. É ela. Então, 8.13A é essa mesmo, tá? Que eu mostrei. Só que, obviamente, que essa força não necessariamente está sempre para esse lado, né? Vamos tentar analisar agora lá o problema. Então, a gente tem essa força que está atuando, 5, 7, 8, e o efeito dessa força sobre a velocidade do bloco é de diminuir, permanecer constante ou aumentar, né? Então, eu tenho uma força de 5 newtons feitas que diminuiu a velocidade do bloco. Eu tenho uma força de 7 newtons que permanece constante a velocidade do bloco e de 8 newtons que aumenta. Então, nos 3 experimentos, o bloco percorre a mesma distância d. Ordene os 3 experimentos de acordo com a variação da energia térmica do bloco e do piso em ordem crescente. E aí, o que vocês acham? Então, aqui, se diminui, permanece constante ou aumenta a velocidade, é óbvio, né, que o sentido que vai ser aplicado essa força não é necessariamente só para o mesmo lado, né? Igual a gente viu no desenho. Então, nesses 5 newtons, ela estaria freando em relação à velocidade inicial, estaria para a esquerda. A de 7 newtons, estaria permanecendo constante, então ela vai fazer um equilíbrio com a força de atrito, né? Para ficar em movimento com velocidade constante. E a última vai estar apontando na região de aumentar a velocidade, né? E aí, o que vocês acham? Os 3 experimentos, qual que teve a maior variação de energia térmica entre o bloco e o piso em ordem decrescente? Eles gostam desse decrescente? O que vocês acham? CAB. Esse aqui é mais uma pegadinha, igual o outro, né? Sacanagem. Ele perguntou variação da energia térmica. Se fosse qualquer uma das outras, né? Se fosse o trabalho feito pela força. Então, a energia térmica, como ela é gerada pela força de atrito, ela depende basicamente só da distância, né? Ela é a força de atrito vezes a distância. A força de atrito depende só da massa do bloco, né? Nesse caso, o bloco é o mesmo, então a massa é a mesma. A gente viu lá que a força de atrito é μn, né? O coeficiente de atrito cinético vezes a normal. E nós vimos um pouquinho atrás aí que a energia térmica, ela é a força de atrito vezes a distância. Então, se a distância é a mesma, mesmo que diminua, permanência constante ou aumente, quem está gerando isso é essa força. Porque, nesse caso, a variação da energia térmica vai ser igual, tá? Basicamente é isso. A força de atrito depende do coeficiente de atrito cinético mais a força normal, e a energia térmica depende só da distância. Então é pegadinha mesmo, viu? Fica tranquilo aí que é para testar mesmo. Então a gente chega no capítulo, na seção final, que seria a conservação da energia de uma forma mais pegando qualquer tipo de força externa, né? Então aplicar a lei da conservação de energia a um sistema isolado, que não está sujeito a forças externas, para relacionar a energia total inicial à energia total em um instante posterior, relacionar o trabalho das forças externas à variação da energia total do sistema, conhecer a relação entre a potência média e a transferência de energia associada ao intervalo de tempo no que é executada essa transferência, e dado uma transferência de energia em função do tempo, na forma de equação de uma curva, determinar a potência instantânea. Basicamente, esses aqui mudam muito pouco, tá? Potência média e potência instantânea não vai alterar muito do que a gente viu, não. Então, vai ser mais essa equação que seria um pouco mais abrangente. Então, a transferência de energia entre sistemas respeita a lei de conservação. A lei de conservação de energia se aplica à energia total de um sistema, que vai incluir energia mecânica, energia térmica e outras formas de energia interna. Então, lá antes a gente estava falando da conservação de energia mecânica do sistema, só para diferenciar, tá, gente? E a gente viu que para ter conservação da energia mecânica, não pode ter energia externa. E energia mecânica é só a cinética mais a potencial. Depois a gente viu como que ficaria a variação da energia mecânica se nós tivermos uma força externa atuando. Então, a variação da energia mecânica é igual ao trabalho feito por essa força externa.
Foi a segunda coisa que a gente viu. Agora a gente está falando de uma lei de conservação de energia maior, não é a lei de conservação de energia mecânica, não. É da energia, de uma forma geral. Então, nesse caso, né, essa energia total do sistema contemplando, né, a força externa, né, não é só energia mecânica, ela vai ser conservada. Então, ou seja, né, nada vai ser criado nem sumido ali, né, nenhuma parte de energia vai ser perdida nesse sistema composto pela energia mecânica e pela força externa. Então, a energia total de um sistema pode mudar apenas por meio de transferência de energia para dentro do sistema ou para fora do sistema. Vocês entenderam a diferença, né? Energia mecânica é uma coisa. Variação da energia mecânica igual à força externa é a segunda coisa. E a terceira que a gente está vendo agora para fechar é que a energia total do sistema se conserva tendo essa força externa. Então, considerando apenas as transferências de energias por meio de trabalho, a gente tem que a variação de energia total do sistema vai ser a variação da energia mecânica, mais a variação da energia térmica, mais a variação da energia interna, que muitas vezes, dependendo do sistema, vai até tá aqui, né, linkada com a energia térmica, né? Então, se a gente tiver um trabalho sendo realizado fora do sistema, aí é ele que vai ser responsável por essa variação da energia total. Então, um sistema isolado vai ser um sistema que não troca energia com o ambiente, a gente vai considerar isso, logo essa energia não pode variar. As transferências de energia que podem ocorrer dentro do sistema isolado seria energia mecânica, térmica e energia interna, ou para dois instantes, então a gente teria que a variação da energia mecânica, então está basicamente só abrindo essa equação, né? O que é a variação da energia mecânica? A final menos a inicial. Então, se eu colocar aqui que a final é igual à inicial menos a variação da energia térmica menos a variação da energia interna. Aí agora sim, a energia mecânica, nesse caso, é a cinética mais a potencial. Então, no sistema isolado, a gente relaciona a energia total, que em um dado instante, com uma energia total num outro instante, sem precisar considerar instantes intermediários. Então, as forças externas que pode agir sobre um sistema sem realizar trabalho. A gente está colocando um exemplo aqui de uma patinadora que está no gelo e ela está apoiando aqui nessa superfície e ela empurra a barra para se afastar. Esse empurrão na barra, né, vai causar uma transferência de energia interna para a energia cinética. Mas que energia interna é essa? Essa energia interna é a energia dos músculos dela, né? Então, nesse caso, né, essas forças que os músculos delas fizeram é um exemplo de que não vai realizar trabalho, né? Então, ela transforma a energia química dos músculos em energia cinética. Então, aqui seria só para ilustrar isso. Então, qual que é a força que não está realizando trabalho? A energia interna, nesse caso, né, do movimento química, né, que ele chama aqui, que é meio esquisita, né? Mas não deixa de ser, né, que a gente queima ATPs, etc e tal, para ser transformada nisso. E a variação da energia cinética é causada pela força da barra. Porque ela empurrou a barra empurrou ela. Mas a barra também não transfere energia para a patinadora. Porque ela está parada, né? Ela não realiza trabalho. Então a gente pode ampliar a definição de potência, já para aplicar a potência para energia total, né? Então a potência é a taxa que uma energia é transferida por meio de uma força, né? Isso a gente já tinha visto. Só que agora a gente vai trabalhar com a energia, a variação da energia total, essa que engloba a energia mecânica e a energia térmica, né? Então, se ela for transferida no intervalo ΔT, a potência média vai ser a variação dessa energia total sobre o tempo. Antes a gente tinha visto a potência com a definição que ela seria o trabalho, a taxa que o trabalho é feito no tempo. Mas o trabalho a gente viu que é igual à variação da energia total do sistema, logo a potência média pode ser definida como sendo a variação dessa energia no tempo. E a potência instantânea vai ser no limite, onde esse intervalo de tempo é muito curto. E a gente chega nessa equação. Então, resumindo, né, a gente viu que, primeiro, né, que se a gente só tem forças conservativas atuando no sistema, né, o trabalho total realizado por uma partícula nesse sistema num circuito fechado é zero. Então, se ele sai e volta para o mesmo ponto, ele não variou, né, o trabalho foi zero. E a gente viu também, eu não sei se ele vai mostrar aqui, né, que ele independe do percurso.
Então aqui a gente também viu isso, não está aqui no resumo, mas quando só tem forças conservativas, né, no caso da energia potencial, né, a gente viu que ela independe do percurso. A energia potencial é associada à configuração de um sistema e a uma força conservativa. Então a gente viu que a gente pode descobrir qual que é a variação da energia potencial, né, ao integrar um gráfico, né? A gente já viu isso lá no capítulo 7, né? Ao integrar um gráfico de força por deslocamento, a gente tem um trabalho. O trabalho é menos a variação da energia potencial. Então a gente pode correlacionar eles. Vimos uma aplicação, alguns tipos de energia potencial, como energia potencial gravitacional, vimos uma energia potencial elástica e deduzimos até ela na última aula, né? Através do gradiente, né? A gente aplicou o gradiente no potencial e descobrimos qual era a força que o gerou. A gente mostrou de uma forma mais rigorosa como que poderia ser mostrado se uma força é conservativa. Então, na aula de hoje, a gente viu a energia mecânica como sendo, né, a soma da energia cinética e potencial, e ela se conserva se não tiver forças, se só tiver forças conservativas. Vimos que se tiver uma força externa trabalhando no sistema, né, realizando trabalho, sem atrito e com atrito, né? Se for sem atrito, esse trabalho que vai gerar a variação da energia mecânica, que seria zero se ela fosse só com forças conservativas, lembrando que o trabalho externo, tanto o trabalho externo feito por uma força qualquer, quanto o atrito, não são conservativas. Para ser conservativas tem que ter aquela relação que a gente viu, que seria só a mecânica, a energia gravitacional e elástica. E se tiver atrito, a gente acrescenta um termo de energia térmica. Vimos a conservação da energia total, levando em conta agora a energia térmica e a energia mecânica e a interna. E vimos que a potência, assim como ela pode ser aplicada com a taxa que um trabalho faz no intervalo de tempo, ela pode ser aplicada com a variação da energia total do sistema num tempo e levar com isso a energia instantânea também, a potência instantânea. Então vamos, para ilustrar um pouquinho o que a gente viu, vamos entrar naquele aplicativo que eu abri aqui, né? Vamos iniciar. Por que eu não quero ir para a introdução? Ah, tá aqui, ó. Vamos iniciar então. Então a gente tem energia cinética, potencial e térmica. No primeiro momento, vamos colocar sem a térmica. Consigo isolar ela. Tem um lixinho aqui, será que é para isso? Então aqui, ó, gráfico setorial, que ele vai ilustrar o que é cada um. Gráfico de barras, que ele vai mostrar a variação. Grade, não serve para nada. Velocidade é uma coisa interessante de mostrar. A massa seria aumentar a criança. Perfeito. Vamos colocar em câmera lenta. Então, tô apanhando aqui. Então, estou colocando a skatista aqui numa certa posição. Nesse momento, ela só tem energia potencial, né? A gente consegue ver para o sistema que a energia potencial é igual à energia total. Eu consigo pausar? Peraí. Ótimo. Então, aqui, ó. Então, a gente consegue ver que, nesse caso, não está tendo, né? Eu acho que é por isso que tem esse lixinho, né? Não está tendo atrito. Então, a gente está falando da conservação da energia mecânica. E a energia mecânica, aqui está escrito total, porque você pode colocar a térmica, mas nesse caso nosso é a energia mecânica. Ela é a soma da energia potencial e cinética. Nessa posição que ela está, uma certa altura, ela está com a energia potencial máxima, como ela parou a energia cinética mínima. E durante o movimento, só para mostrar para vocês que é interessante aqui, né? Foi transformada essa energia potencial gravitacional em energia cinética, e nessa parte mais baixa da trajetória, agora eu avacalhei, né? Tentar pausar ali. Ela tem velocidade máxima. Puxa, ó, quase. Então a velocidade é máxima nesse ponto, porque a energia cinética é máxima e a energia potencial é mínima. E na hora que ela chega no alto da trajetória, acho que pausou não, a energia potencial vai ser máxima e a cinética vai ser mínima. Vamos ver se é a próxima aqui. É tudo introdução, eu não consigo. Então agora eu vou colocar o atrito, tá? Calma aí. Então agora não é a conservação da energia mecânica, tá? Agora a gente vai falar que a variação que a gente tem da energia mecânica vai ser devida à parte da energia térmica. Então, ó, só para vocês... não ficou ruim aqui, porque eu não consegui pausar.
Ah, tá. Eu posso mover ela sem dar o play e dar o play depois. Então agora a gente está levando em conta o quê? Vamos colocar o gráfico setorial para vocês verem aqui o que seria o quê. O que nós estamos colocando? Nós estamos acrescentando energia térmica. Então antes era conservação da energia mecânica, ele ficou trocando entre energia cinética e energia mecânica, né? Nós vimos. Agora eu coloquei energia térmica, que é o exemplo com atrito. Com a energia térmica, não vai ter conservação da energia mecânica mais. Então ela vai se perder e vai se transformar em calor. Tá bom? E o trabalho realizado sobre essa menina, né, que está no skate aqui, ela vai ser igual à variação dessa energia. Então, à medida que o trabalho for aumentando, ou seja, maior o deslocamento, maior o trabalho que está sendo feito, ela vai sugando toda a energia mecânica, até um ponto que não vai ter mais energia para ela se mover. Então, reparem, ó, que à medida que ele está andando, a energia térmica aumenta, consequentemente, está diminuindo a energia cinética potencial. Então, a energia total agora, né, ela é igual, continua sendo a mesma, né, aquela energia total que a gente viu na última parte, que é a soma das três, só que à medida que vai aumentando a energia térmica, ela está roubando a energia cinética e potencial. E a variação dessa energia cinética e potencial é igual ao trabalho feito por essa energia térmica. Tá bom? Então ela vai fazendo isso aí até que tudo, toda a energia no final, mecânica, se transformou em energia térmica. Ah, que legal, ó. Isso aqui é para você montar o que você quiser, ó. Deixa eu ver se a gente consegue montar o loop que tá ali. Que seria interessante, né? Pra gente... Então é ruim do desenho aqui, né? Aí a gente fecha nessa parte. Vamos só... Ótimo. Eu vou até colocar um pouco mais baixo, porque se a gente colocar o atrito depois... Ótimo. Então vocês viram que esses aplicativos aqui, né, gente, é bem fácil, intuitivo, tanto de achar quanto de procurar, né? Ainda mais para vocês aí, vocês são... se quiserem usar depois, né, pelo menos nessa parte de aula emergencial, é bem legal usar eles, que a gente fica até mais rico que na sala, que muitas vezes eu tenho que dar o download antes. Então aqui não ficou muito perfeitinho a parada não, mas dá para entender. Vamos colocar então... vai dar para colocar o gráfico de barra? Não sei se vai ficar no meio do caminho. Vamos deixar aqui na pausa. Vamos colocar ela. E aí, sem atrito... tem como colocar atrito aqui? Pode falar. Alguém quer falar aí alguma coisa? Aqui eu não sei se tem a opção de ser com atrito ou não. Mas, apesar de estar térmico aqui, né? No gráfico setorial, ela está como se não tivesse. Então, a pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que a skatista vai conseguir dar a volta aqui ou não? Se não tem atrito. Acho que vai. Acho que vai também. Então, vamos embora ver. Não. Por quê? Parece que tem atrito, porque a energia térmica tá aumentando. Tem atrito, tá certo. Eu achei que era 100. Aqui é sem o atrito? Peraí. Acho que ele cai na lixeirinha lá. Vamos tirar o atrito, então, que eu sacaneei vocês, né? Então vamos lá. Não tirou, não, é? Eu acho que você tem que ir ali na legenda ali, na barra. Tá ali atrito grande nenhum. Viu? É bem intuitivo. Ó. Vocês não precisam nem do professor para fazer o negócio. Agora vamos ver. Ela conseguiria se o negócio... Aí agora vai depender da curvatura. Aí isso aqui já tem a ver, né? Com outra coisa, né? Já tem a ver qual que seria a velocidade que ela teria que ter inicial, né? Para conseguir fazer o loop na iminência de não se soltar, né? Porque na hora... Eu acho que não, ela caiu porque você colocou a opção ali para poder cair. Eu acho que se você selecionasse aquela primeira opção ali, ela não caía também, não. Ele vai estar mal feito. Porque mesmo que não tenha atrito,
em tese, existiria uma velocidade, né? Que é mínima para você conseguir fazer isso sem cair, né? Vamos ver se seria isso mesmo que você falou. Por exemplo, quando os caras vão participar daqueles globos da morte. Vou diminuir ela bem aqui, ó. Nossa senhora. Porque, entendeu? Quando os caras vão no globo da morte, não tem essa de você aperta um botão para cair ou não. Depende muito da velocidade que vai alcançar. Então eu vou tentar baixar bastante aqui agora, ó, e vou ver se ela daria. Ah, agora deu, ó. Então quer dizer que aqui ela não solta, que ela pode soltar, tá vendo? Mas ela vai soltar se a energia, a velocidade que ela tiver, não for suficiente para ela fazer o loop, tá? Então se eu aumentar aqui, ó, ainda consegue, estão vendo? Então, sem atrito não quer dizer, tá? Sem atrito não quer dizer que ela vai conseguir fazer essa curva. Então, professor, essa parte aí da energia térmica que ela estava acumulando veio de onde? Toda vez que ela fazia o loop, ela ganhava um pouquinho de energia térmica? Mesmo sem atrito. Aí eu não sei, viu? Teria que ler sem atrito não deveria gerar energia térmica, né? Porque quando ela caiu ali faz sentido, né? Quando cai tem calor e som, né? Que a energia tinha falado. Agora só fazer o loop não entendi. Não, mas ela tava fazendo. Não foi porque eu fiquei brincando aqui durante o movimento, não. Pode ser, eu não sei. Ixi, matei ela. Vamos ver aqui, ó. Sem nenhum atrito. Vamos zerar a energia térmica. Vamos colocar ela lá. Deixa eu ver se ele tá colocando. Tá não, olha lá. Tá vendo? Não, até um pouquinho ainda. Tá crescendo ali, ó, a barrinha. Pouquinho, mas tá indo. É engraçado, né? Sem nenhum atrito. Pra mim não tem muita lógica isso, não. Pode ser questão do programa, né? Porque é só uma simulação, talvez algum. Mas de fato, o que eu queria deixar para vocês marcado é que eu acho que a gente chegou a calcular isso, não calculamos? Qual que era a energia necessária para ficar na iminência de cair? Nós chegamos a calcular. Eu acho que foi o último capítulo, inclusive. Nós vimos que a velocidade tinha que ser igual a raiz de HG alguma coisa, 2HG, né? 2HG dividido por alguma coisa que eu não tô lembrando. Então, aí isso é válido por causa disso, né? Se não tiver uma certa velocidade, você não vai conseguir vencer, né? A força centrífuga que está querendo jogar para fora tem que ser igual a normal, né? Então a normal empurra para baixo com a peso e você tem que ter uma velocidade que compense isso. Então por isso que não necessariamente ela vai conseguir. Se aumentar aqui, ó, já não dá. Beleza? Então essa era a ideia da aula de hoje.